participando, vai ser uma honra. Oi, Yolanda, seja bem-vinda. Pessoal, excelente noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre empresa familiar e o profissional 7.0, né? Então, como profissional, ele tem que se portar numa empresa familiar. Grande Bruno Almeida, satisfação enorme, meu amigo. Minha prima Yolanda, seja muito bem-vinda. Fábio Marcon, muito bom, Bruno. Fábio, ter você por aqui. Ô, Bruno, vamos junto aqui, hein? Vamos junto, tenho aqui algumas coisas para trazer que vai ser muito bacana aí, tá? Eu não vou falar como a empresa familiar tem performance, e sim como o profissional 7.0, depois eu vou falar porque eu falo profissional 7.0, mas como o profissional se comportar dentro da empresa familiar e gerar aí um resultado extraordinário. Pessoal, vocês que estão aí no Facebook, se quiserem ir para o Instagram, né, @frangotakakura, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá. Se tiverem aí qualquer questionamento, qualquer pergunta, vão fazendo, eu vou passando os olhos aqui e vamos falar sobre você atuando dentro da empresa familiar. Então, pessoal, como nós devemos atuar, quais são os procedimentos, os processos, né, dentro da empresa familiar, porque a empresa familiar ela se move diferente, a gestão dela é diferente. Teixeira, seja bem-vindo. Didi Araújo, Kelly, grande Kelly, satisfação enorme ter você aqui, Kelly. Muito bom. Pessoal, aí então, se você conhece alguém que trabalha em empresa familiar, convida aí o pessoal, manda um aviãozinho aí, faz o convite, porque vamos falar aí sobre como se portar como profissionais, como devemos nos portar dentro da empresa familiar. Ok? Então, oi, Gilmara, excelente noite. Se quiser vir para o Instagram, Gilmara, é @frangotakakura. Vamos falar sobre empresa familiar, tá? Então, pessoal, convide as pessoas, né, para estarem aqui conosco. E já pensa numa pergunta aí. Que pergunta você teria para fazer para mim hoje? Sobre empresa familiar, como se comportar, quais são os processos, como fazer uma gestão dentro de uma empresa familiar. Já pensa numa pergunta aí, vai ser um prazer poder responder para você. Oi, Eliana, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme tê-las aqui. Oi, doutora Érica Belon no Facebook, minha mentora. Muito prazer tê-la aqui. Vou falar sobre empresa familiar. Como se comportar, Érica? Você também que passou por empresa familiar e atende pessoas que têm empresas familiares. Então, muito bom tê-la aqui. Eu vou estar aqui no Facebook e vou estar aqui no Instagram, tá? Então, se quiser vir para o Insta, vai ser muito oportuna as suas colaborações, Érica. Gratidão enorme. Ó, Deísa, de São Paulo, Anjinha que foi lá, hein, no DSP. Andréa Citrone, seja bem-vinda, Andréa. Denise Schiavi, muito bom, Denise, ter você aqui, hein. Andréa, um beijo pro Rafael, um abração aí pro Altieres. E vamos começar, pessoal. Então, hoje é muito importante, quero falar para vocês, sabe o que? Nós vamos falar sobre empresa familiar. Mas não sobre como que a empresa familiar, ela deve ser a gestão dentro dela para ter uma boa performance. E sim como um profissional 7.0, eu falo profissional 7.0, é aquele profissional que deve ter 7 competências bases que eu entendo que tem que ser essenciais, que são fundamentais, que não podem faltar. Em uma outra oportunidade eu vou falar sobre esse profissional 7.0. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, como eu devo me comportar diante de uma empresa familiar. Como que eu preciso fazer a minha gestão interna, a minha gestão de competências e habilidades dentro de uma empresa familiar, porque ela tem umas particularidades que eu quero falar para vocês. Oi, Moisés, seja bem-vindo, meu querido. Ó, o William entrando aí, Matheus Henrique, Matheus aí tem empresa familiar também, né? Então vamos lá, né, pessoal? Primeira coisa que eu queria falar para você de uma empresa familiar é a forma de se comunicar. Por que a forma de se comunicar? Eu falo porque na comunicação da empresa familiar, muitas delas, nem todas, claro, foi um patriarca que entendeu que tinha que movimentar a família ou de repente se desligou de uma corporação e começou a empreender. E o que acontece nesses momentos?
a pessoa não buscou nenhum conhecimento técnico específico e pela sabedoria que ela tinha, o conhecimento prático de experiência que ela tinha, ela veio implantar. Então muitas vezes ela tem um linguajar, um meio de comunicação, muitas vezes um pouco, não posso dizer, um pouco informal, né? Onde às vezes a voz mais alta é como que ela entende. Por exemplo, meu sogro ele é italiano. E muitas vezes, quando eu vou às vezes querer explicar algo para ele, eu preciso alterar um pouco a voz e me movimentar mais. Agora eu tenho pessoas que o quê? Que são mais o quê? Orientalizadas, mais para o Oriente, e são mais calmas. E se eu gesticular muito, eu termino assustando. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é essa comunicação, é você fazer o rapport. O que é o rapport? É você modelar como ele se comunica, como ele gesticula e você entrar na mesma frequência até você trazer ele para a sua frequência. Oi, Denise. Tá falando aqui. Franco é a pauta da nossa aula de hoje, planejamento familiar. Estamos assistindo com os alunos. Muito bom, Denise. Um abração para você, para os alunos aí. Satisfação enorme. E ponham as suas dúvidas. Gratidão toda minha. Ó, o Aislan aqui também. Muito bem-vindo, Aislan. Como eu vinha falando, é você fazer o rapport. O que é o rapport? É você modelar, você entender como a pessoa está agindo, se movimentando, qual a frequência de voz, qual o ânimo que ela está, e você tentar trazer o quê? Imitando ele, os movimentos, o tom de voz, o linguajar, o palavreado, o vocabulário também, e trazendo ele no máximo em 5 minutos, você consegue já trazer ele para a sua frequência e vocês se conectarem e se comunicarem. Então é muito importante o quê? Você fazer o rapport na comunicação. Ricardo Ribeiro fez uma live aqui comigo, excelente gestor da área comercial. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito bom tê-lo aqui. E você vai contribuir muito, hein, Ricardo? Você atua em empresa familiar, fique muito à vontade em perguntar e contribuir, tá? Então, pessoal, o que eu quero falar? Quero falar para vocês, então, a comunicação. Faça o rapport, faça a interação, a conexão com o gestor, com o dono, com o patriarca da corporação. Porque se ele não entender o que você quer dizer, se ele não conseguir sentir a sua intenção, que é fazer a empresa crescer, fazer a empresa prosperar, e você não está querendo ofendê-lo, ele, ou querendo menosprezá-lo, o que acontece hoje? As pessoas que têm um conhecimento terminam expondo de uma forma equivocada na comunicação e às vezes o patriarca entende que ele está sendo rebaixado, menosprezado e termina tendo um bloqueio. E esse bloqueio impede o quê? Do resultado. Então, fato muito importante, se conecta, se comunica olho no olho. Os olhos são a janela da alma. Então, conecta, interage, esteja... Excelente noite, Michele. Muito bom tê-la aqui. Então, o primeiro passo aí é a comunicação, fazer o rapport, conexão, olho no olho, voz na voz, mesma frequência. Segundo ponto é entender a cultura do dono da empresa. O que significa cultura? A cultura é de como ele foi criado, a sua crença, os seus valores. Então, eu conheço pessoas que, principalmente numa região aqui, Tietê e circunvizinhança, tem muito o quê? Italianos. E os italianos têm uma cultura muito sanguínea, né? Muito quente, explosiva, e aonde eles falam, se comunicam e querem as coisas muito claras, e eles querem o quê? As coisas muito fazendo, eles querem produtividade. De repente eles têm um funcionário que está numa função, por exemplo, de vendas, e ele quer que o funcionário, às vezes, se estiver parado na venda interna, está parado aqui, por exemplo, vem ajudar aqui no almoxarifado, vem pegar os arquivos e arrumar o arquivo. E de repente ele poderia estar usando esse funcionário para trabalhar em outra área de vendas ou desenvolver a área melhor. Mas o que acontece? Ele quer produtividade. Então veja que a cultura do patriarca é muito importante, porque ela vai determinar como vai funcionar o clima organizacional. E daí o que acontece? Tem pessoas que são mais descontraídas, mais brincalhonas, e o clima é mais tranquilo. Agora tem pessoas na empresa familiar que ela é mais o quê? Mais tradicional, a pessoa é mais reservada, adora hierarquia, adora regra por regras, não gosta que descumpra uma regra, mesmo que esse descumprimento gere mais resultados.
porque ele entende do jeito que eu mandei tem que ser realizado. Então veja que você entender a cultura, se ela é mais flexível, se ela é mais fixa ou se ela é mais o quê? Colaborativa, que você pode participar. Então, o que eu quero trazer hoje aqui é o que? Você entender essa cultura. A cultura é o jeito de ser dele que vai trazer para a empresa. Então, isso é muito importante. Ó, aí o Augusto Scudeler, muito bem-vindo, Augusto. Muito bom tê-lo aqui. O Augusto também tem empresa familiar. E vocês podem colaborarem comigo aqui, pessoal. Eu sei que isso é muito forte. Então, o que eu quero falar para vocês? O profissional que atua numa empresa familiar, ele além de se comunicar, ele além de fazer o rapport, ele além de entender a cultura, por que entender a cultura? Para ele não se sentir ofendido. Porque imagina uma pessoa que não conseguiu entender a cultura e fala assim, poxa, eu fui contratado para vendas, tá me mandando lá no almoxarifado? Ah não, tá me rebaixando. E não é que ele está rebaixando, é que a visão da cultura dele é produtividade, é mexer, é movimento. Então, isso é muito importante. Tá claro aqui, pessoal? Obrigado, Michele, pelo retorno aí. Pessoal, se não tiver claro, pergunte que eu volto e fico contente aí por vocês estarem aí entendendo e quero que gere isso aqui, quero que gere resultado para vocês, que vocês apliquem e gerem resultados. Tá? Então você entender a cultura e não se sentir magoado, tirar aquele negócio de vítima, né? Depois um dia a gente vai falar em outra live sobre vitimização, que é terrível. Mas é importante o quê? Você entender a cultura. Porque quando você entende a cultura, o que aconteceu? Muitas barreiras se quebram. Terceira coisa, você como gestor ou funcionário, é trazer a consciência do patriarca da empresa familiar, sabe que consciência? Que todo o lucro da empresa não pode ser retirado para trocar de carro, não pode ser retirado para comprar casa na praia, não pode ser retirado para comprar chácaras, não pode ser retirado para viagens extraordinárias. 70%, esse é um percentual que eu entendo, que eu recomendo, que eu oriento das empresas familiares. Mas 70% do lucro tem que ficar na empresa. A empresa é um solo, é uma terra fértil. O lucro é a semente. Você pega 70% da semente, você planta, ela vai crescer, vai dar mais frutos. Você planta, ela vai crescer, vai dar mais frutos. Vai ter uma hora que você plantou tanto, deu tanto fruto que não tem onde mais pôr frutos. Daí você pode consumir muito mais desses frutos do que 30%. Então, o que eu quero dizer para vocês? 70% do lucro reinveste na empresa para continuar crescendo. 30% eu entendo que é um percentual interessante para a família retirar e ter algum desfrute naquele momento. Mas não retirem tudo para o desfrute, porque se você não tiver mais semente, não tem mais fruto. Nós não podemos comer a semente, podemos comer só o fruto. Então, terceiro ponto, a orientação é: patriarcas, donos de empresas familiares, não usufruam de todo o lucro. Não comam o fruto. Deixem aí 70% aí dentro. Ok? Vou tomar aqui minha bebidinha que dá energia para mim. Quarto ponto. Aqui, às vezes dói, né? Porque muitas vezes, muitas empresas não fazem isso. Mas é dividir o que é ativo e passivo da empresa, o que é ativo e passivo dos proprietários. O que acontece hoje nas empresas? Vamos falar, empresa familiar, não acontece isso, né, gente? Seguro do carro, quem paga é a empresa. Plano de saúde, quem paga é a empresa. Conta de água, às vezes. Consórcio do carro, parcela do carro, do veículo, quem paga é a empresa. Não, tem que entrar no quê? Se o carro é seu, do proprietário, dos donos, quem paga é o dono com o seu prolabore, com os seus dividendos. Mas há uma mescla de confusão de ativos, que é da empresa, o que é dos donos. E essa confusão, o que acontece? Se ainda é um pai, uma esposa e um filho, né, a confusão ainda, agora são muitos filhos, pagou o meu, não pagou o seu vai é mais caro, termina tendo uma confusão. E não pode ter essa confusão, primeiro porque vai ter conflitos o quê?
internos, lá dentro da família. Segundo, porque aquilo ali não é despesa da empresa. Você não vai conseguir mensurar se a empresa está sendo lucrativa ou não, porque ela está pagando o quê? Está pagando coisas que não é das atividades empresariais. E atividades empresariais são 3. Operacionais, investimento e financiamento. Não são essas 3 atividades que estão dentro da corporação. Então é importante o quê? Você entender que precisa separar. E quando você faz essa separação, é muito importante dentro da gestão familiar, e daí você como profissional, ou você como gerente, ou você como o braço direito do dono da empresa familiar, a orientação. Eles precisam separar. E nessa separação, eles precisam o quê? Acordar, ter acordos. Na empresa familiar é muito importante que os seus acordos entre eles estejam o quê? Muito claro. O que acontece? Por exemplo, na empresa familiar, quando eu estiver passando o bastão para o meu filho, quem que vai poder estar na empresa? Que neto? Quais são os netos? Quais as condições? Vai ter que ter estudado, vai ter que ter trabalhado fora, tem que ter experiência. Quais são os quesitos para estar ali como funcionários? Tá, mas e de repente se houver uma ruptura, um marido ou uma mulher se separar, como vai ser essa divisão? A empresa vai continuar sendo com os mesmos sócios? Apenas uma divisão da parte pessoal? Então todos os acordos precisam o quê? Estar bem definidos. Por quê? Porque quando você define bem os acordos e fica transparente isso, não há o quê? Motivo de contenda para aquilo venha a ter briga, a ter divergências. Então esse é um ponto que eu acho muito interessante de pensar. Primeiro, vamos orientá-los o quê? Dividam seus ativos e passivos. Não pode confundir o pessoal com o da empresa. E segundo, quais os acordos profissionais que nós vamos ter aqui dentro que vai formar a gestão da empresa. Então aqui eu quero que vocês pensem nisso. E o quinto ponto. Oi, Michele, vamos lá? Negócio e negócio, gasto particular da família deve ser separado, é isso mesmo. Isso ensina cada um a poupar o seu dinheiro e ter novos olhares para com os gastos. É isso mesmo, Michele. Sabe o que acontece às vezes? Daí, Michele, não tem um controle financeiro em casa e depois ele quer usufruir mais da empresa e às vezes, se a divisão é igualitária, fala, por que aquele irmão, aquela irmã, aquele primo que está dentro da empresa ganha o mesmo que eu e ele tem muito mais patrimônio? De repente a gestão pessoal é melhor do que a do outro e termina tendo algumas coisas. Oi, Ricardo, a questão é a profissionalização. O dono reage à força e precisa ter certeza que haverá sucessão e não herança. É isso mesmo, Ricardo. É isso mesmo. Ele precisa ver que ele vai deixar exatamente uma sucessão. Ele vai passar o bastão para o legado continuar e até melhor, para o negócio crescer. Né, Ricardo? Eu vejo assim, que a profissionalização vai permitir que o quê? Que a empresa traga o quê? Traga uma alavancagem. Porque eu entendo que a empresa familiar hoje, ela vai se manter sim, mas de que forma? Desde que tenha métodos, que tenha ferramentas e modelos profissionais. Daí sim, podemos fazer o quê? Uma empresa familiar ter totalmente de performance. Ó, o Bruno me perguntando aqui, como agir quando a NBA se perdeu a comunicação com o dono e os conflitos se tornam diários? NBA se perdeu, o que seria NBA, Bruno? Quando a NBA se perdeu a comunicação com o dono e os conflitos se tornam diários. Tá, eu creio que NBA deve ser os colaboradores ou os sucessores, né? Ou pessoas. Então, quando aí perdeu aí a comunicação com o dono e os conflitos são diários, primeira coisa, né, Bruno? Tem que tomar conexão. Sem comunicação, você virou uma ilha. E uma ilha, por si só, ela não vai gerar. Então, o que eu quero falar para você? Como que seria uma empresa que vendas não se comunicam com o financeiro, que não se comunicam com a produção? Então, vendas vende 10, produção fabrica 5, financeiro tem para pagar 1. Eles vão se comunicar para ver quanto vai vender. É uma catraca. Não dá para uma catraca girar se ela não estiver se comunicando nos seus entrelaces. Então, primeira coisa, é identificar o que esses conflitos diários
que estão faltando comunicação, por que que eles existem? E sabe o que eu vejo muitas vezes, Bruno? É ego, é bloqueio de identidade, sabe o que que é também? É falta de aceitabilidade, se sentir rejeitado, eu preciso me impor e daí eu fico bravo, é problema de vitimização, desprezos que houve lá atrás da família e a pessoa se acua, outros se tornam mais agressivos e a agressividade, tanto agressividade como recuo, vai criar um bloqueio na comunicação. E daí, se tem bloqueio na comunicação, não tem o que? A interação, vai ter conflitos. Mas se torna um clima muito difícil. Denise perguntou aqui. A professora Edileuza comentou hoje em aula, antes da aula, da importância de se manter um clima organizacional sustentável. É verdade. Um clima organizacional sustentável, o que eu falo? O que é um clima organizacional sustentável? É um clima que você consegue trabalhar de forma saudável. Você tem o prazer de estar lá. Hoje eu gosto de falar que um clima organizacional sustentável é quando você vai para a empresa para cumprir a sua missão de vida, porque a sua missão, os seus valores é congruente com a missão que a empresa que você está e os valores da empresa. E você está ali para quê? Para agregar. E o salário vai ser uma recompensa, uma ajuda de custo para você sobreviver. Mas você está indo para o seu serviço, de repente, vamos dizer que você trabalhasse numa empresa um entreposto de carnes. E daí o que acontece? Você está indo para lá para ajudar o quê? Pessoas a se alimentarem de forma saudável. Não para embalar carne, não para fazer a contabilidade da carne. Então, eu acredito, tenho muita convicção, que o clima organizacional sustentável é você saber a missão, seus valores, sabe, congruentes. E ali é um local de prazer para você cumprir a sua missão. E o seu salário é apenas a recompensa para a sua sobrevivência. Ah, Bruno colocou o corretor. Tá. Pessoal, então, legal. Muito boas perguntas. Então, o quinto ponto que eu queria falar para vocês, e tem a ver com o conflito, ó, Bruno, isso aqui é legal. Todos os acordos que têm significância, todos os acordos, os combinados, os contratos entre eles, entre os donos, entre a família que está na corporação, o que tem significância e o que tem relevância de fato, deve ser feito que atas. Atas, e todos assinam. Por quê? Sabe o que acontece? O tempo se passa, as coisas, o cenário se muda, vem uma pandemia, e sabe o que falam? Ah, não lembro disso, ter falado isso. Ah, eu falei isso? Não, eu falei que era outro percentual, não me lembro. E quando tem assinadinho, tudo aqui, ó, não, foi feita uma ata, lembra? Você assinou, você concordou, olha aqui. Então, o quinto ponto para o profissional que está gerindo ou ajudando uma empresa familiar, deve sugerir o quê? Coisas importantes, relevantes, vão fazer ata de reunião e todos assinam. E isso vai ser um comprovante, um documento que vai auxiliar o quê? No tempo decorrente, uma mudança de cenários que ocorra. E o que acontece? Até, Bruno, se for de conflitos, tem que ter dentro da empresa uma pessoa que vai mediar o conflito que não seja da família. Então, por exemplo, quem que tem a razão? É o primo X, é a irmã X, o irmão X, é o pai ou é a mãe? Cada um com um pensamento diferente, buscando o mesmo resultado para a empresa, mas com visões diferentes, ferramentas diferentes e objetivos diferentes. Como vai ser feito? Tem que ter um mediador, que vai falar, calma, ó, vocês não olharam isso aqui, você não olhou isso aqui, ó, você olhou isso aqui, poderia acontecer isso? Quais são os riscos? Quais são as probabilidades de acontecimentos? E se isso dá certo? Vamos fazer um brainstorm, uma chuva de ideias, para a gente determinar o que vai ser o melhor? Então veja, você tendo um mediador, ele vai trazer o quê? Apaziguamento para a situação, ele vai trazer equilíbrio, ele vai trazer bom senso. E daí eu tiro o quê? Os egos. E ele volta a trazer o quê? O foco da sinergia para o resultado da empresa, para o acontecimento e a empresa evolua. Então isso é o número 5. Agora o número 6. Eu gosto muito desse número 6, que fala, sabe sobre o quê? Forme a sua equipe por competência, não por afinidade. Uma frase que eu aprendi também, que eu gosto muito, não contrate quem você não pode demitir. Ó o Tim aí, Tim, boa noite.
Não contratem quem você não pode demitir. Não contrate por afinidade. Contrate por competência, por performance, por dedicação, por coerência da função com capacidade e habilidade, pelo perfil comportamental. Então você pega uma pessoa para o comercial e o perfil comportamental dela é totalmente metódico, sério, não gosta de pessoas. Quando eu falo não gosta de pessoas, que não gosta de ficar se comunicando, conversando. Então você põe esse perfil numa área comercial, você acabou com a pessoa e acabou com a empresa. E você colocou essa pessoa lá porque você gosta dela, você confia nela, porque de repente é o primo querido, porque de repente é o melhor amigo da infância, mas ele não dá resultado, ele apenas está lá para quê? Porque você se sente que tem uma dívida de gratidão e você entende que você pode sacrificar a empresa para fazer essa gratidão. Então, não pode, porque a empresa pode deixar de existir de repente por escolhas inadequadas na liderança da empresa familiar. Então é importantíssimo, né, você pensar a forma de seleção e recrutamento, você buscar os diamantes que estão no mercado. Por quê? Primeiro, se você trouxer pessoas erradas, você vai gastar muito mais treinamento. E depois, se der tudo errado, você vai ter que demitir, vai ter um custo muito maior ainda, que pode ser aí o golpe fatal que a empresa vai estar tomando. E o 7º ponto e último ponto aqui. Trate os assuntos de forma profissional. A família não pode ficar se tratando. Ah, paizinho, ah, mãezinha, oh, sabe? Ah, pai, deixa eu ver isso aqui. Pai, hoje não vou trabalhar, pai. Ah, mãe, por quê? Porque eu não quero. Vou pro shopping, pai. Não. Tem que ser tratada as relações de forma profissional. Que horas que vocês vão estar aqui, quais as horas, quais os trabalhos que vão ser executados, como eu posso contar com vocês. O tratamento é o diretor, não é o pai, é o senhor presidente, de repente. Não precisa ter essa formalidade, mas também não pode ter uma informalidade rasgada como se estivesse em casa. É necessário definir meio profissional, tratamento profissional. Meio informal, informal é lá em casa só que vocês vão falar dessa forma. Porque vão confundir os sentimentos. E daí que acontece? Um não na empresa, que vai gerar o resultado para a empresa, chegando lá em casa, vai se sentir magoado, vai se sentir ofendido, vai se sentir ferido. Daí as relações começam a quê? A não se sustentar mais. Então, quero trazer para vocês o quê? 7º ponto. Profissional, trate com profissional. Pessoal com pessoal. E não confunda as relações dentro da empresa. Oi, William. Está cada vez mais difícil trabalhar em uma empresa familiar. Muito cacique para pouco índio. Todo mundo querendo mandar e muitas vezes os colaboradores perdem o foco e a direção. É verdade, William. É uma realidade hoje nas empresas familiares. E daí, por que eu não estou tratando com as empresas familiares? Quero tratar com quem está trabalhando na empresa familiar. Porque quando a gente tem essa visão de como funciona, como eu posso me comportar lá dentro e como eu posso, de repente, aconselhar os líderes, que de repente é o dono, o filho do dono, fala, cuidado com isso aqui, não contrata essa pessoa, não tem competência, vocês estão confundindo as relações, você vai saber transitar, você vai saber se comunicar, você vai entender agora toda a cultura da empresa e você vai ver que aquela pessoa, que o dono, que de repente ele é mais tradicional e não teve tanto estudo científico, quando ele vai te pôr numa coisa, você agora está parado aí, vem varrer isso aqui, fiquei ofendido, fui rebaixado, não, é apenas o que é a cultura da empresa e o comportamento dele. Que ele não consegue ter a visão que aquilo ali de repente poderia te aproveitar para outra área que dava mais resultado para a empresa. Mas aí você começa a entender e saber como transitar nisso. De repente te vê parar, te pede para outra função, você pode falar, viu, eu poderia gerar mais resultados nessa área, se o senhor me desse essa oportunidade fazendo isso. Então essa consciência começa o quê? A te dar o quê? Sabedoria no agir. Então eu estou falando para vocês que trabalham em empresas familiares e entenderem como elas funcionam e tentarem o quê? Trazer o máximo de resultados. Eu postei muito sobre essa semana, sobre esse tema. Sabe que eu vejo hoje, a maior habilidade de um profissional, que eu gosto de chamar 7.0, é ele satisfazer a demanda
o ego, as vontades, os quereres do dono, dando resultado e sinergia e força para a empresa. Ele conseguir fazer isso. É muito difícil? É. Vai precisar de muita habilidade? Vai. E de repente, se ele não precisasse suprir o ego aqui do dono, o resultado seria muito maior. Mas, porém, muitas vezes, se ele não suprir o ego aqui, se rompe as relações. Eu estava uma vez numa empresa e me falaram assim, eu tinha aqui um diretor muito bom. Eu contratei um diretor e ele ficou aqui 5 meses. E ele começou a me dar resultados, mas ele começou a apontar muitas falhas, que ele falava, o senhor está errando por aqui, a sua esposa está errando por ali. E como você vai ficar falando toda vez que eu estou errando, que ela está errando? Não gostei, mandei embora. E a pessoa competente, com habilidades e trazendo resultado para a empresa. Mas ele não teve a competência do quê? De suprir algumas demandas aqui, que era do patriarca. E ele é o dono. Então, fica a minha dica, fica aqui as minhas considerações para vocês na área de profissional 7.0 dentro da empresa familiar. Eu vou abrir para algumas perguntas, vou ver aqui no Facebook, vou ver aqui com vocês. Oi Lilian, tudo bem? Satisfação enorme tê-la aqui comigo no Facebook. Se quiser vir aqui para o Insta, estamos aqui. E estou abrindo para pergunta, pessoal. Se tiverem perguntas, vai ser um prazer trazer algo aqui. E se não tiver, foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo hoje. Na próxima quinta, vou estar trazendo sobre outro tema também. E sejam sempre atentos. Convidem as pessoas. O meu objetivo aqui, eu sempre gosto de falar, é gerar valor para vocês. Eu entendo que Deus foi muito bom comigo. Eu estudei bastante, tive bastante oportunidades. E eu quero transbordar na vida de vocês no que eu tenho cheio. E aproveitando, eu vou fazer um post sobre essa live de hoje. E eu vou colocar um link do grupo do WhatsApp. Eu vou estar fazendo 4 encontros de mentoria sobre como você fazer gestão para o novo empreendedor, para aqueles que estão começando. E essa mentoria vai ser gratuita. Gratuita não. Por que não vai ser gratuita? Porque você vai ter que acordar de sábado de manhã, você vai ter que fazer atividades e tarefas. Então tem esse preço. E eu quero gerar valor na vida de vocês. Eu quero ver vocês abrindo empresas, ou vocês estão em empresas sendo intraempreendedores, pegando as ferramentas e implantando, gerando resultado onde vocês estão. Então eu vou colocar para vocês aqui, lá no meu Instagram, um link do WhatsApp. Vocês vão clicar lá, vão cair para um WhatsApp, para um grupo. Eu vou dar as diretrizes, como vai funcionar, e você pode definir se você vai continuar ou não. Deixa eu ver aqui a última umas últimas perguntas para responder. Na empresa a qual trabalho, o dono temos relação familiar. Não possui respeito profissional comigo, diferentemente do respeito que gozo de todos os demais funcionários. Isso traz um desânimo. Verdade, Bruno. Isso traz um desânimo. E a minha pergunta é, a relação que você tem, que te gera desrespeito, aonde está a raiz do desrespeito? Por que ele não respeita? É um bloqueio de desconfiança das suas habilidades? É um bloqueio, de repente, que quer a dependência de você dele, que você cresça muito e ele tem medo que você cresça muito? Quais são os bloqueios? Tem que ir na raiz, né? E fazer a descoberta. Por quê que há esse desrespeito? E dentro disso, que há esse desrespeito, poxa, mas até onde faz sentido eu estar lá? Por que eu ainda estou lá, né? E também, né, Bruno, é importante aqui, a Fabiana está aqui comigo, e ela fez um adentro aqui. Pode ser a comunicação, né? A quebra de comunicação, a falha de comunicação, você falar uma coisa e ele entender totalmente outra, e ele falar outra coisa e você entender totalmente outra coisa. Por quê? Porque já há o quê? Os sentimentos, as emoções já estão o quê? Feridas. Então, de repente, ele não falou bom dia, de repente é porque estava com dor de barriga, foi por causa, você pode entender, foi por causa que ontem eu pisei na bola com ele, e começa a virar barreiras. Então é importantíssimo identificar a fundo na raiz o que é. Vamos lá, a Didi. Oi, Catiúcia. Ontem eu tava com a Catiúcia, hein? Num programa de TV aí.
Foi incrível. Gratidão, Catiúcia. Didi, vamos lá. Franco, como planejar a sucessão em uma empresa familiar? Didi, é um desafio, viu? É um desafio. Mas como iniciar? Primeira coisa é o desejo e a consciência do dono, do pai, passar o bastão para quem vai receber. Já aconteceu comigo num processo, eu comecei a fazer um processo de sucessão, e daí ele não sentia que o filho estava preparado. Ele falava, meu filho vai falir isso aqui, eu quero que ele tenha mais pegada, que ele tenha mais visão. E a gente começou a fazer um processo de mentoria nessa transição, e o menino começou a virar uma bomba, um canhão na gestão. E ele percebeu que o menino estava muito bom. E daí, sabe o que ele falou pra mim? Falou, Franco, eu acho que eu não quero passar o bastão já. Porque ele viu, ele queria, falou que queria passar, me contratou para isso, eu preparei o menino, ele falou, não quero passar, quero ficar mais um pouquinho, não quis soltar o osso. Então, como planejar? Primeira coisa, é ter a consciência, a certeza que quem vai passar o bastão quer passar de verdade, aquilo é de verdade. E quem quer receber, se está preparado, se não está, como será feita a preparação. Então, tudo isso tem que ser feito tudo antes de começar qualquer transição. Isso é muito importante. Oi, William. Muito bom, hein, William, você está por aqui. Na sua opinião, você acha melhor deixar a administração para os profissionais? E de qual forma demonstrar para os donos que isso é necessário? Tá. Na minha opinião, tem empresas familiares que são de sucesso e foram muito bem estruturadas. Então, eu não posso falar qual que é a melhor forma, né? Mas eu posso falar, William, que se a empresa familiar estiver bem estruturada, fazer passo a passo os quesitos de sucesso, os quesitos de implantar ferramentas profissionais, essa empresa vai ter êxito. Por exemplo, o China Inbox. China Inbox é familiar. O Shiba é o que domina lá o negócio. Vai estudar, ver o que é o processo de estudar China Inbox. Cara, familiar. Mas ele falou assim, ó, vamos combinar tudo antes. Quem que vai entrar, quem são os sucessores que vão entrar. E sabe o que o Shiba fala? Ó, a palavra final é minha. Vocês podem dar opinião, eu vou escutar todos. Mas, dentro da sociedade, eu que vou decidir. Fechado? E aceitaram. E hoje, China Inbox e Grupo Genzai é um sucesso. Então, eu não falaria, indicaria para profissionalizar ou não. Eu diria para sempre o quê? Fazer uma gestão profissional. Ou na empresa familiar, ou na empresa profissionalizada. Beleza, William? Então, vamos lá, Bruno. Comunicação e ego dele, pois ele é extremamente centralizador. E isso incomoda ele. Bruno. Eu te entendo, cara. Porque não é só aí, viu? Pode ter certeza. Tem muitas empresas assim também. Bruno, você não incomoda não. As suas perguntas são relevantes e me traz muita satisfação em poder trazer aí respostas, tá? Porque o incômodo não só seu, mas de muitas pessoas. Pode ter convicção disso. Kelly. Muito bom, Kelly. Neutralidade de relações. Importante pensar na empresa agindo com a razão e não com a emoção. Totalmente verdade, Kelly. É isso mesmo. É igual eu fui para uma empresa no Nordeste, fiquei um tempo lá, e eu negociando com os fornecedores, e os fornecedores cascando o pau em mim. Pá, que isso, você é safado, blá, 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 metendo no pau. E o dono falou assim para mim, eu prefiro perder dinheiro que escutar o que você está falando. Eu falei, fica tranquilo, CNPJ não tem sentimentos, eu quero é resultado. Ele estralou os olhos assim. Então é isso que está falando, viu, Kelly? É agir com a razão e não com a emoção. Empresa precisa de resultado. Didi Araújo, posso repetir sim. Então o primeiro é comunicação, tá? Saber fazer o rapport, se conectar. Segundo, é entender a cultura da empresa, do patriarca, como que funciona, todos os seus valores, suas crenças. Terceiro, o lucro da empresa, 70% nela. Não deixa eles tirarem tudo, orienta para não tirar tudo para não comprar chácara e viagens. Quarto, não confunda o que? O que é da empresa e o que é deles, da parte pessoal. E faça o que? Acordos dentro da gestão. 5. Acordos importantes, eles devem ser registrados em atas e, além disso, deve ter um mediador para conflitos. Tá? 6. Contrate pessoas que são competentes e não por afinidades. Contrate pessoas para gerar resultados e não para gerar conforto emocional. E 7, trate
todos os assuntos de forma profissional e não de forma pessoal. Seja bem profissional no tratamento das relações dentro da empresa, tá bom? Então, pessoal, Luiz Fernando, muito bom. Vai ficar gravado aqui, Luiz, se quiser assistir depois. Mas falei sobre empresa familiar, se tem uma empresa familiar, são algumas dicas que vale a pena. Pessoal, então fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês. Na próxima quinta, se assim Deus permitir, estaremos juntos. E prazer enorme, gratidão enorme de estar aqui com vocês, de coração mesmo. E nos vemos aí na próxima quinta-feira. Ou me acompanhe nas redes sociais. Ah, e quem tiver interesse, entra lá no meu Instagram. Ó, deu um branco aqui. Entra no meu Instagram, entra pro grupo. Eu vou explicar como vai ser essa mentoria de 4 encontros. O preço é sábado, 7 horas, acordado de manhã. E vamos aprender a arrebentar, gerar resultados. Valeu, Moisés. Aquele abraço, pessoal. Tadeu, vai ficar gravado. Assiste aí. Foi interessante. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.